Qual é o seu nome? Pedro Henrique. Ian. Gil Gleison. Meu nome é Gabriel. Há quanto tempo mora em Pau dos Ferros? Desde que eu nasci, me entendo de gente. 15 anos. Desde que eu nasci. 18 anos. Como descreve a cidade para alguém que nunca veio aqui? Uma cidade ótima, de infraestrutura top. Boa. Ótima cidade. É uma cidade boa que tem uma população muito boa. O que mais gosta na cidade? É a Independência. A Funecap. Finecap. Festa Finecap. Olha, tomate, cebola, banho de açude, almoçar. De noite bom, banho de dois. Pra que deixar pra depois? Se a gente pode, vai! Um oferecimento! Pet Piper! Várias coisas. O que considera único em Pau dos Ferros? Eu acho que é o Obelisco e a Independência. Obelisco. Obelisco. Qual o seu nome? Lindomar, Há quanto tempo o senhor mora em Pau dos Ferros? 42 anos. Que lembranças marcantes você tem da cidade no passado? O pavilhão central de Pau dos Ferros. Há algo que existia em Pau dos Ferros e não existe mais? E o que você sente falta? O Eden Club, que era o setor mais brilhante que tem em Pau dos Ferros de ações públicas, no caso festas, que não existe mais. Para achar. Qual o seu nome? Meu nome é Anax. Há quanto tempo mora em Pau dos Ferros? Moro há quase 40 anos. Que lembranças marcantes você tem da cidade no passado? Passada as brincadeiras quando a gente era criança, né? O ginásio de esporte aqui. As coisas boas da cidade tinha. Antigamente a praça, o pavilhão, estamos falando da época antiga. Há algo que existia em Pau dos Ferros e não existe mais que você sente falta? O ginásio de esporte, que não existe mais, mas estão fazendo, né? O reencontro dos amigos também não existe mais. Era bom. Qual o seu nome? Sandoval. Há quanto tempo o senhor mora em Pau dos Ferros? 38 anos. Que lembranças marcantes você tem da cidade no passado? Ginásio de esporte, um Faustinho. Há algo que existia em Pau dos Ferros e não existe mais que você sente falta? Os gestos escolares, que era uma tradição tão bonita e ultimamente está muito abaixo do esperado.
Bom dia. O que significa ser pau-ferrense para a senhora? Para mim é muita coisa. Eu nasci e me criei aqui. Aí eu dou muito valor a Pau dos Ferros. O que você acha das novas gerações? Mantém as tradições locais? Por quê? Porque tem que ser assim mesmo. Mas a senhora acha É ótimo. Mas a senhora acha que as novas gerações, elas mantêm a cultura daqui? Não. Por quê? Porque a de hoje é diferente da de antigamente. Certo. A terceira pergunta. Para a senhora, o que representa a cultura de Pau dos Ferros? Vige, coisa muito boa. Que era o que tinha muito antigamente. Cite algumas delas. Era o forró dos véis, no barracão. Tinha em vários cantos. E era ótimo. Como eu falei, eu acho que hoje está na mídia é lembrado, não está na mídia é esquecido. Arrasado, Pedro. Pode começar. Então, professora Flávia, você acha que existem histórias ou pessoas importantes que foram esquecidas pela cidade de Pau dos Ferros? Acredito que sim. É assim, infelizmente a gente vive numa cidade que não investe em cultura, né? A gente não conhece o nosso passado, ou pelo menos não tenta mantê-lo presente, relembrando algum acontecimento grandioso que teve, que com certeza teve. Então acredito que sim, que muita gente que fez muita coisa pela cidade poderia ser mais lembrada em algumas ocasiões. Por que você acha que essas pessoas foram esquecidas? Eu acho que a tendência hoje da modernidade, a gente esquecer o que foi feito, porque hoje tudo é muito efêmero, tudo muito passageiro. Então, as coisas que acontecem agora já dão espaço ao que aconteceu no mês passado, o que vai acontecer na próxima semana já substitui o que aconteceu essa semana. E infelizmente a gente está vivendo uma cultura instantânea, assim, algo explode, faz sucesso, depois acaba e outra coisa vem, explode, faz sucesso. E se a gente não tiver raízes para manter, né, essa memória viva, essa geração nova não vai conseguir valorizar algo que em nenhum momento participou, nem que seja a partir de uma história contada. Você acha que existe maior valorização da história de pessoas ou grupos em relação a outros? Como eu falei, eu acho que hoje está na mídia é lembrado, não está na mídia é esquecido. Então hoje, se você tem uma assessoria boa, se você sabe lidar com a internet, com certeza você está mais lembrado aí dentro da sociedade do que aquela pessoa que está ali, ainda que batalhando, ainda que com qualidade no que apresenta, mas que às vezes não tem espaço para mostrar o seu potencial. Quais lembranças marcantes você tem da cidade no passado? Bom, uma recordação que eu tenho bastante viva é do carnaval, né, que existia na cidade. Era um carnaval fora de época, uma festa que reunia pessoas de todas as regiões, de outros estados, né? E, salvo engano, a última edição foi em 2018. E de lá para cá não houve mais, mas marcou bastante minha juventude, né? Apesar de não morar em Pau dos Ferros, eu morava na cidade vizinha, mas estudava aqui, né? Fiz ensino médio, então na minha adolescência, e participei de várias edições. Então é uma lembrança que eu tenho, trago com saudade, né? Você acha que existem histórias de pessoas ou grupos que não são lembrados? Sim, acho. Quando a gente observa a história do município sendo contada, né, a história de Pau dos Ferros, digamos que é a história oficializada, né, eu, enquanto historiador, eu percebo que há uma ausência, né, da história dos povos originários, dos povos indígenas, e até mesmo de grupos afrodescendentes, né, de remanescentes de pessoas escravizadas. Eu vejo que a história desses grupos é um pouco marginalizada, silenciada. Por que você acha que elas foram esquecidas?
Bom, existe na história o que a gente chama de histórias oficializadas, né? Que são, digamos que a história dos vencedores, dos grupos que ocupam os lugares de poder, né? E essas pessoas, esses grupos, né, que ocupam os lugares de poder, eles tendem a contar a história a partir de sua perspectiva, né? A partir do lugar em que eles ocupam. E sendo assim, essa história oficial, ela privilegia a história dos vencedores, a história de quem se sobressaiu, né? E silencia, coloca, digamos que nas sombras, a história de grupos menos, digamos que menos visibilizados, né? Grupos que se tornam marginalizados. Muito obrigado. Qual o seu nome e há quanto tempo você mora em Paulo dos Ferros? Meu nome é Arthur Lopes, eu estou morando em Paulo dos Ferros há 1 ano. Como você vê o papel dos jovens na construção do futuro da cidade? Pronto, hoje em dia, né, o papel do jovem é de fundamental importância, né, para o futuro da cidade, né, já que essas novas gerações tendem, né, a entrarem no mercado de trabalho e substituir os que estão hoje lá. Então é importante, principalmente em relação a investir, né, eles estudarem para substituir a gente futuramente. O que gostaria que Paulo dos Ferros não esquecesse jamais? Eu gostaria que Paulo dos Ferros, principalmente, investisse nessa parte de formação e de políticas públicas para conscientizar os jovens em relação à importância de dar prioridade aos estudos e também a atividades esportivas. Olá, meu nome é Cleia, sou proprietária da lanchonete de Cleia, moro aqui em Paulo dos Ferros, tenho 40 anos e há 40 anos resido aqui. Bom, os jovens hoje em dia são poucos os que querem alguma coisa, um futuro melhor, né? O papel dele desde novo, é o estudo e se profissionalizar. Na questão dos jovens, que eles a educação. A educação para os jovens hoje em dia seria essencial para um futuro melhor. Meu nome é Anísio Júnior, e moro desde eu nasci aqui, né, e até hoje, né? Hoje com 40 anos de idade, até hoje estou morando na minha cidade natal, Paulo dos Ferros. Não só na cidade, mas eu acho que os jovens no mundo todo, né? Mas na cidade tem que os jovens hoje com essa ferramenta da internet tanto traz o bem e o mal também. Então, se os jovens usarem no caminho certo, a internet, os fontes de pesquisa e o estudo, o conhecimento que ninguém tira, né? Conhecimento é a riqueza maior do ser humano, inclusive nos jovens, que começa essa faixa etária na juventude, e os jovens é um fator principal para o futuro de qualquer cidade, qualquer momento. Paulo dos Ferros, e claro que tem que lembrar de vocês, tanto na cultura, tanto na educação, tanto no esporte, e Paulo dos Ferros não tem que esquecer de vocês, jovens, né? Meu nome é Sueli Jane e há 17 anos que eu moro em Paulo dos Ferros. Os jovens de hoje, eles estão bem evoluídos com relações à independência deles. O que gostaria que Paulo dos Ferros não esquecesse jamais? De acolher os animais que são abandonados. Meu nome é Fernando, moro 24 anos aqui em Paulo dos Ferros. Espero que tenha crescimento, né, um futuro para a gente, focar mais nos estudos, que, por exemplo, dá até como médico, como engenheiro, né? Isso é uma forma básica do crescimento aqui em Paulo dos Ferros. Acho que é os jovens, né? O esquecimento, mais futuro para os jovens, mais estudo, faculdade também, né? Que mensagem deixaria para as novas gerações? Eu
acho que mais foco. A palavra significa o foco, né? De estudar, ter o crescimento e uma renda para dentro da sua própria casa, né? Priorizar hoje o estudo, né? Porque através do estudo vocês conseguem, né? Essas novas gerações conseguem realizar todos os sonhos e servir de inspiração para as gerações que vêm posteriormente. Para que tenham um futuro brilhante, com responsabilidade e com dedicação aos estudos. Nova geração, respeito às famílias, respeito os amigos, e a mensagem que eu tenho é ir com Deus no coração, né? Que tudo vai em frente, né? Estude, porque no futuro vocês precisam bastante.